cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas ao trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículos de número 36 a seguir. E tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E em casa chegaram ao pé dele os seus seguidores, discípulos, alunos, dedicados por sinais, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, lhes disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão o seu reino, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançar-os-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podeis assentar, meus queridos. Temos aqui uma importante parábola, na qual hoje nós estaremos aí meditando com a graça de Jesus, e com certeza o Senhor tem aí aos nossos corações riquezas dentro desta parábola. Recapitulando, parábola, no seu sentido, a qual nós estamos aprendendo, ela tem um sentido de atirar ao lado, Parabolé, que significa comparação, onde a palavra para é ao lado, mais bailém, que significa lançar ou atirar, algo que pela noção de que uma coisa pode ser comparada se colocada ao lado de outra. Então Jesus se utiliza das parábolas, e cerca de 40 delas expressadas aí nos evangelhos. Ele se utiliza para expressar a realidade do reino que estava presente já na pessoa dele e na pessoa do ministério que ele executava entre os homens. E quando nós olhamos para a parábola do trigo, ou do joio e do trigo, nós percebemos várias realidades que permeiam o reino estabelecido por Jesus, atualmente falando, na era presente, e que também essas realidades propostas pelo Senhor, através dessas comparações, se estenderão até a consumação plena do reino de Deus, o estabelecimento pleno do reino de Deus na terra. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus gostava muito de ensinar por meio de parábolas, porque muitos dos seus ensinos, eles foram impactantes nas vidas daqueles que estavam escutando, transmitindo assim lições profundas, que eram aí utilizadas de situações do dia a dia do povo, da vida agrícola do povo, da vida familiar, das práticas sociais. Vocês veem que muitas dessas parábolas, elas foram elaboradas da vida simples que o povo, na época de Jesus, estava vivenciando, Histórias simples
mas com uma profundidade riquíssima de aplicações e também de implicações para aqueles que desejavam aí viver na sua plenitude dentro das limitações impostas naquela época, e por que não dizer também nessa época, a vontade do rei que estava sobre esse reino, que estava sendo estabelecido na pessoa de Jesus. Mas existem pelo menos duas principais reações das pessoas quando elas eram colocadas perante os ensinamentos de Jesus, especificamente perante as parábolas de Jesus. E a primeira reação, toda ação, toda atitude, ela promove reações, ela promove consequências, ela promove colheitas. Então, se Jesus vinha aí com a palavra, as pessoas principalmente tinham pelo menos duas reações. A primeira reação é a reação da rejeição. As pessoas que ouviam os ensinamentos de Cristo através de parábolas, elas estavam aí em um posicionamento contrário àquilo que as parábolas identificavam, principalmente no quesito da sua condição atual, da sua maneira de ser, maneira de ver, maneira de se comportar. E aí eram confrontadas, e muitas dessas pessoas, em vez de humildemente reconhecerem que precisavam de transformação, de mudança, precisavam já, como nós aprendemos aí na primeira temática ministrada pelo nosso pastor Maxwell em Rolim de Moura, já não querer mais ser igual, querer mudança, querer melhorias, continuar melhorando para a glória do Senhor. Essas pessoas, em vez de quererem isso, se converterem a Cristo, para servirem, seguirem a Ele, rejeitavam. As pessoas se voltavam contra o ensinamento que as palavras de Jesus expressavam através de parábolas. Vamos ler um texto, uma das evidências que a Bíblia nos dá, capítulo de número 12, versículo de número 12 de Marcos, para que nós possamos identificar na nossa vida e rejeitar aquilo que destoa da atitude de rejeição como uma reação perante as parábolas expressas por Jesus. Essas pessoas rejeitavam. Nós devemos aqui hoje, identificar, porque às vezes nós não estamos sendo totalmente contra na nossa forma de declarar, na nossa forma de verbalizar, ou seja, não, eu não quero a Cristo, eu não quero segui-lo, eu não quero honrá-lo, eu não quero ser seu aprendiz, eu não quero melhorar a minha vida. Às vezes nós não estamos declaradamente, verbalmente falando, mas a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa posição, ela também identifica. Dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, E alguém, há quem diga uma frase bem conhecida, diz assim, que as minhas atitudes falam tão alto, ou as tuas atitudes falam tão alto, que as pessoas às vezes não conseguem ouvir o que você está falando. Ou coisa ruim é você ver alguém falando daquilo que não vive, daquilo que não é uma realidade, ou pelo menos porque a gente às vezes prega utilizando a fé, utilizando a grandeza de Deus, o ideal divino, e muitas das vezes nós não conseguimos e nem vamos chegar, porque nós estamos em fase de melhoria naquele patamar, mas pelo menos estamos nos esforçando, nos dedicando, perseguindo esse caminho. Mas há pessoas que dizem alguma coisa, e aquilo que é para ele ou para ela fazer, no ato de regaçar as mangas e correr atrás, se dedicar, renunciar, viver o propósito de Deus, elas não estão fazendo. Então as nossas atitudes falam e gritam, principalmente daqueles que nos conhecem, principalmente entre os nossos familiares. E aqui nós vemos aqui em Marcos capítulo de número 12, versículo de número 12, a seguinte afirmação: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão,
porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. Vocês vão perceber aqui que as autoridades da época, o povo que contemplou e que estava aí diante dos ensinamentos de Jesus através de parábola, e aqui foi dita uma das, eles estavam claramente entendendo que Jesus na verdade estava declarando a situação, a condição que eles estavam diante da presença do estabelecimento do reino de Deus na pessoa e no ministério de Jesus ali. E em vez de se submeter a esse rei que estava estabelecendo o seu reino, principalmente dentro de cada coração, dentro de cada vida que abria a porta do seu coração para a entrada da palavra, a entrada dos ensinamentos, das instruções, dos ensinos de Jesus, vocês percebem aqui que essas autoridades, essas pessoas estavam aí querendo prendê-lo, né? E buscavam prendê-lo, diz a Bíblia. E essa palavra prender significa apanhar no ato, cair em cima, significa a sensação causada por alguém ser apanhado sem aviso. Então eles queriam prendê-lo sem um prévio aviso, eles queriam, sem mandar notificação, uma oportunidade para apanhá-lo no ato. Vem de prendere, também se originou de prendere, que é a origem dessa palavra prender, também se originou a palavra prisão, e onde vão os que eram ou foram capturados, os que foram presos. Então essas pessoas buscavam apanhar no ato, cair em cima de Jesus, em vez de se submeterem àquilo que Jesus estava falando, para serem transformados, eles estavam rejeitando e estavam querendo apanhar, estavam querendo prender, estavam querendo enclausurar. É a postura de quem está diante da palavra de Jesus, está diante dos ensinamentos de Jesus. Aqui no caso eles queriam prender a pessoa física de Jesus, queriam enclausurar, queriam segregar em um canto, não queria ter contato, não queria interagir com a pessoa de Jesus, não queriam que Jesus continuasse o seu ministério de ensino livre. E ele não só ensinava, mas ele também estava realizando obras no meio do povo. A sua palavra tinha tanta autoridade que vocês vêem no capítulo 7, os últimos versículos, depois do grande sermão do monte, que a Bíblia Sagrada diz que as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas da sua época. Era alguém que tinha um posicionamento e que firmava esse posicionamento. Era alguém ungido pelo Senhor. E essas pessoas estavam ali querendo prender, querendo encarcerar a pessoa de Jesus. E que isso remete à ideia hoje? Tem muitas pessoas também que hoje não tem condição, né, não tem autoridade, porque Jesus não está aqui em carne mais, mas Ele está aqui através da sua palavra, porque Ele é o Verbo encarnado. Tem muitas pessoas que, em vez de pegarem e deixarem Jesus livre para agir nas suas vidas, para ser o centro das suas ações, para ser o centro dos seus relacionamentos, para ser o centro das suas decisões, para ser o centro dos seus pensamentos, para ser o centro daquilo que falam, que para promover vida, edificação, estão enclausurando também Jesus, estão deixando esta palavra, este verbo, as instruções de Cristo em um canto preso, não estão deixando essa palavra entrar onde precisa entrar, que é no coração, que é na vida prática, que é na cada atitude e cada ação que realiza no seu dia a dia. Esse tipo de pessoa, esse tipo de perseguição a Jesus, a ponto de querer prendê-lo, de apanhá-lo sem um prévio aviso, né? Porque não mandaram avisar, é o tipo de gente que não estão se submetendo hoje àquilo que é a proposta da palavra, da vontade do Senhor. E Paulo vai dizer no capítulo de número 12:
versículo de número 2 de Romanos, muito conhecido por vocês. Ele vai dizer assim, ó: ei, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não entrem na forma do mundo, não modelem a sua vida no mundo, não deixe que o mundo esteja livre para tomar as estruturas de vocês, para tomar os relacionamentos de vocês, para fazer parte da rotina de vocês, para fazer parte dos hábitos de vocês. Não deixem isso, mas ele fala pelo contrário: não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês provem, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu conselho hoje, diante da palavra do Senhor, através das parábolas de Jesus, é que você rejeite a rejeição. E essa rejeição está intimamente ligada a você pegar a palavra e colocar ela em uma sala presa. Vou colocar ela em uma escrivania só do quarto, lá na estante, fechada. Ou ela pode estar aberta também, como muitos fazem no Salmo 23, no Salmo 91. Mas ela só lá, ela não vai surtir efeito. O salmista diz no Salmo 119, verso de número 11, ele diz: escondi... Vamos lá, todo mundo junto? Escondi a tua palavra no meu coração. Um lugar para você prender a palavra é dentro do teu coração. Um lugar para você armazenar a palavra é dentro do teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, rejeição. Essa é uma das principais atitudes. Poderíamos citar outros textos, mas bora para frente. Essa é uma das reações principais que tinham as pessoas perante as parábolas de Jesus, perante aquilo que Jesus falava e que claramente era entendido porque fazia parte do cotidiano do povo, de situações diárias. As lições eram extraídas, mas eles não queriam se sujeitar. Então, vamos tomar cuidado quando nós ouvirmos uma palavra e dizer: ó, isso aí não tem nada a ver não, isso aí não é para mim não. Se são palavras de Jesus, se o Espírito Santo trouxe à tua memória alguma situação, em alguma área da tua vida, que você precisa trazer essa palavra e ali, que ela possa, assim como disse Jesus, limpar. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho dito. Assim como disse Jesus em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, que ela possa promover santidade, pureza, dedicação ao Senhor naquela área. Traz ela para ali, não prenda em algum lugar a pessoa de Jesus através da sua mensagem onde não é para estar. Amém, irmãos? A segunda atitude a segunda reação principal, tá? Existiam muitas, mas a segunda reação diante das parábolas de Jesus das pessoas é a transformação. As pessoas aprendem o ensinamento, passam a enxergar que podem mudar de vida, e essa mudança de vida, ela não é uma realidade na vida de seu ninguém que deseja uma transformação provida pelo Senhor, se essa pessoa não se torna um seguidor de Jesus. Então a transformação na vida da pessoa que aprende o ensinamento, que diferente daquela multidão que foi despedida, porque a maioria não tinha interesse na pessoa, no rei que estava ministrando o seu reino, os seus propósitos, não queriam uma profundidade no seu relacionamento com Jesus. E então, depois da multidão ir embora, os seus discípulos se aproximaram e diz: nós queremos aprofundar o nosso conhecimento, nós queremos aprender mais com o Senhor. Então explica aí o que quer dizer tudo isso, fala para nós. Aí Jesus começou a continuar ministrando o ensinamento na vida dele. Então essa atitude de transformação são as pessoas que aprendem o ensinamento, passam a enxergar que podem mudar de vida e assim seguir Jesus. Então a mudança de vida na vida de alguém, ela não está
atrelada unicamente a uma decisão. Não, a partir de hoje eu aceitei Jesus e ponto final. A mudança de vida, ela está atrelada em se tornar um seguidor de Jesus. E um seguidor de Jesus é um discípulo.